O bicho era grande. Aí resolveram mexer nele e diminuíram. Depois ele aumentou de novo e em 2025 deixaram ele quase que nanico. Só que agora ele virou um colosso e você sabe muito bem de quem eu tô falando. É do Otodus Megalodon, que ficou com 24,3 metros de comprimento. Bom, para você que não tá aí muito por dentro das coisas, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa grande discussão sobre o tamanho do Megalodon. Para quem sabe aí, para quem tá envolvido com o canal, sabe que uma das coisas mais discutidas dentro da paleontologia é justamente qual era o tamanho real do Megalodon. O principal motivo dessa grande dúvida é a própria composição óssea do Megalodon. Os tubarões são peixes cartilaginosos, então o osso dele é relativamente mais mole que o nosso. E isso faz com que em registro fóssil esse tecido um pouco mais mole não seja preservado. Então, o pouco que a gente tem do Megalodon são os dentes dele, inclusive dentes que se parecem muito com um de tubarão branco, mas já já eu vou te dizer o porquê que é o maior erro da história comparar um Megalodon ao tubarão branco. E nós temos restos da sua vértebra. A única coisa que a gente sabe do bicho é basicamente o formato de uma armadilha de urso. É dente com uma corrente ligada. Então fica um pouco difícil dizer até onde essa vértebra se estendia e até onde esse bicho também se estendia. Vale dizer, rapaziada, que quando a gente encontra um fóssil, né? O fóssil por muitas vezes, ele não tá bonitinho, não é um print do animal. Ainda mais animais cartilaginosos, como os próprios tubarões e o próprio megalodon, os ossos deles são extremamente revirados. Mas antes de eu entrar nessa história do megalodon, sobre como reencontraram esse fóssil, porque era um fóssil já descoberto, só que ele virou um mito dentro da paleontologia, vamos entender como que estava mais ou menos a história do megalodon ao longo das décadas. Mais uma vez, se você quer saber mais como eles fazem esses métodos, como eles fazem para analisar o tamanho total, ainda mais de um mega tubarão, de um tubarão mega predador como o Megalodon, vai lá no meu vídeo porque ele está muito bem explicado. Eu não vou ficar aqui falando, senão eu vou ter que adicionar mais 20 minutos a esse vídeo. Mas enfim, o Megalodon ele já foi estimado lá no começo com 30 metros. Mas aí estudos mais recentes, com comparações mais plausíveis, colocaram ele com 16 metros de comprimento total. Bom, isso foi feito um estudo em 2025 a partir de vértebras descobertas em 1843. Se eu não me engano, são vértebras da belga, tá? São 141 vértebras e ao total compreendem 11 metros de comprimento, tá? A partir daí, os cientistas são vértebras pré-caudal, então são vértebras do coque para cima, do cóccix para cima, né? Então a gente não sabe o resto do animal. A partir desse estudo, Kensho Shimada, nosso guerreirinho com hiperfoco em megas tubarões, ele estabeleceu uma relação matemática sobre o tamanho do megalodon e a longevidade dele. E aí chegamos a 16,4 metros como o tamanho máximo de um megalodon. Só que aí, em maio de 2025, um cara estava simplesmente trabalhando no museu. Aqui, ó, foi o Museu da Dinamarca, acabei de ver aqui. E esse funcionário, ele estava lá. Para quem não sabe, galera, esses lugares onde a gente guarda os fósseis é quase como se fosse uma câmara de corpos, sabe? É muito bizarro, porque tem aquelas gavetas de correr e você vai puxando essas gavetas e vai saindo vários fósseis dele, vários pedaços de pedra lá, muitos só parecem pedras mesmo e tem poucos que são completos. Tá? Ele tava lá mexendo, sei que lá, né, tem o costume de ver as pedras, o material fóssil e tudo mais. E aí ele abriu uma gaveta, viu uma vértebra junto com outra vértebra e falou: cara, tá um pouco estranho isso aqui. Eu acho que esse animal, essa vértebra, não é do mesmo animal. Essas vértebras são de animais diferentes. O legal, rapaziada, é que essas vértebras estavam na mesma folha, tá bom? Na mesma camada, nessa mesma... quando a gente tira um fóssil, a gente tira quase como se fosse uma camadinha assim da Terra. Nessa mesma camada estavam associados
as vértebras do megalodon, no caso, né, com vértebras de outro animal. A gaveta que esse animal tava era uma gaveta de tubarão-elefante. Então, muita gente estava identificando esse ser, essa vértebra, como a vértebra de um tubarão-elefante. Para você que não sabe, o tubarão-elefante é o maior tubarão que a gente tem moderno. Ele chega a 18,8 metros, tá bom? E as vértebras desse cara, de um cara com quase 19 metros, chega a cerca de 10 centímetros. Essa outra vértebra que o cara suspeitou chegava a 23 centímetros de diâmetro. 23 centímetros de vértebra. E eu sei que você não tem noção o que é isso, que você mal tem 15 centímetros, mas é vertebrudo. O cara era vertebrudo. Mas enfim, ele foi lá e levou para os cientistas. Kensho Shimada e sua equipe analisaram e falaram: caraca, não é que essas vértebras realmente são de animais diferentes? E não é que essas vértebras nos contam muito mais sobre o tamanho do megalodon, como também nos contam sobre a ecologia do megalodon? Galera, basicamente, essas vértebras estavam assim todas misturadas e existe uma hipótese plausível, bem plausível, para isso ter acontecido. Acredita-se que um Otodus megalodon tenha entrado em uma briga com um tubarão elefante, né? O tubarão tem vários outros nomes que chamam dele aí, mas eu vou botar uma foto para vocês saberem, que é um tubarão filtrador. Ele entrou em combate, se alimentou desse tubarão elefante e depois, quando ele estava digerindo aquele tubarão, ele veio a falecer. Quando ele caiu do mar, que nós biólogos dizemos que é quase como se fosse a chuva milagrosa da zona abissal, que é quando uma baleia ou um grande peixe, assim, ou mamífero morre e cai no leito oceânico para alimentar toda aquela vida que não tem quase nada, não tem nem correnteza, muito menos luz. Quando esse tubarão, esse megalodon caiu com um tubarão frade dentro da barriga dele, ele caiu e aí acontece algo legal que tem a ver com o que eu falei sobre como essas vértebras são encontradas. No fundo do mar existem animais assim, bem que gostam de uma carne podre e cartilaginosa. A gente tem estrelas do mar, a gente tem ouriços do mar, a gente tem os polvos, outros moluscos, a lula, eles amam comer carniça. Então quando cai esse corpo, é como se fosse uma grande batalha no fundo do mar por todo aquele recurso, aquela gordura que tem disponível. Os bichos ali, eles literalmente devoram até os ossos. Então é muito comum que depois que eles tenham comido a carne que preenchia o megalodon, eles pegaram essas vértebras e foram arrastando para os outros lugares para sair roendo uma vértebrazinha, porque é gostoso, né? É gostoso. Imagine uma vértebra de megalodon. Assim, eles bagunçaram mais a vértebra do megalodon e o tubarão elefante que estava na barriga dele sendo digerido, por estar em órgãos mais internos, acabou ficando um pouco mais ali próximo da vértebra e um pouco mais não mexido, por assim dizer. Claro que estava tudo misturado, mas dava para ver um padrão melhor que indicava que ele havia sido consumido e estava no processo de digestão. Então, os cientistas foram lá, identificaram 2 tubarões e falaram assim, beleza, vamos medir o tamanho dessas vértebras. Essa vértebra que o nosso amigo do museu descobriu, no Museu da Dinamarca, tinha simplesmente 23 centímetros. Uma vértebra da belga, que é essa vértebra que eu falei que tinha 11 metros, a gente estipulou que o indivíduo tinha por volta de 16 metros de comprimento e, se eu não me engano, elas batiam 11 centímetros. O tubarão-elefante, como eu já falei, que chega a quase 19 metros, tem um diâmetro de vértebra de 10 centímetros. Então imagina o tamanho de um ser para ter 23 centímetros de coluna. E aí foi que Kensho Shimada ficou maluco. E falou, não, eu não acredito. Porque assim, apesar do Kensho Shimada ser um grande amante dos tubarões, ele, pelo visto, não gosta da galera colocar o tubarão pro alto. Ele sempre nos seus artigos, e olha que ele se contradiz toda hora, mas é o cara que tem a maior palavra para se contradizer, sério. Ele se contradiz, só que
com muito embasamento. Ele fala, tinha 15. Não, tinha 14. Não, fiz outras contas, tinha 16. O fato é que sempre quando coloca lá pro alto, ele aparece e fala assim, gente, vamos ser mais realista, vamos ser mais científico, né? Não vamos na onda dos filmes de terror, não. Enfim, ele viu essa vértebra de 23 centímetros, colocou na sua conta matemática, que ele criou a partir da vértebra de 1843, e chegou a impressionantes 24,3 metros de comprimento. Aí, o cara ficou maluco, simplesmente maluco. Ele falou, galera, eu não sei se isso é outra espécie ou não, ou se esse fóssil é realmente um diamante da paleontologia. Segundo Shimada, nem ele acreditou no tamanho daquela vértebra, e para ele, aquele era um dos maiores exemplares de Megalodon já registrado, e um dos maiores exemplares de Megalodon já visto. E aí a gente entra em uma discussão que eu acho que você deve estar se perguntando. Por que é importante estudar a vida de um bicho que já se foi há 10 milhões de anos atrás? O Megalodon, ele viveu no Mioceno, tá bom? Ele viveu, esse fóssil, no caso, tinha 10,8 milhões de anos atrás, e ele foi o maior predador que a Terra já fez. Predador, assim, que não é tetrápoda, né? Então não é que nem a gente, que tem 4 membros, ele é um peixe. Então, ele é o maior predador, o maior peixe predador que a Terra já criou. Esse cara, o Megalodon, ele provavelmente adorava caçar baleias, cetáceos. Já foram encontrados inúmeros fósseis com marcas de dentes de Megalodon. E hoje a gente sabe que ele se alimentava, sim, de grandes mamíferos. Isso, por comparação, a gente consegue comparar, por exemplo, o dente do Megalodon é muito parecido com o dente de tubarão branco. Isso não significa que eles são da mesma família, mas provavelmente eles têm a mesma estratégia. Quer ver um exemplo? O dente do tigre-dente de sabre é muito parecido com o dente de um Inostrancevia, mas não quer dizer que o Inostrancevia é igual a um dente de sabre. Eles têm a mesma estratégia, as mesmas adaptações de caça, por assim dizer, mas eles são de grupos completamente diferentes. Por mais que o Synapsidius originou os mamíferos, eles são um grupo bem mais tardio, os tigre-dente-sabre, e são animais morfologicamente completamente diferentes. Além disso, o tubarão branco, ele tem os dentes serrilhados, então ele tem várias serrinhas no dente dele. O Megalodon já não. Essa serrilhagem, a gente sabe que é uma adaptação que vem depois. É uma adaptação que veio ao longo do tempo e não é algo herdado do Megalodon. O Megalodon faz parte de um grupo que já foi extinto. Mas por que é importante estudar o tamanho do Megalodon? Bom, o Megalodon viveu relativamente próximo às nossas eras, assim, e entender como a natureza foi capaz de criar, como a Mãe Terra foi capaz de criar um ser desse, com uma posição de topo de cadeia tão elevada e um tamanho tão grande, nos ajuda a entender quais são os processos tróficos de cadeia alimentar que a gente tem, qual é a importância de um mega predador dentro da vida, e nós somos mega predador, e quais são as consequências ao longo do tempo. Porque, assim, se a gente achar que a evolução tem um caminho de melhora, e a gente vê que um indivíduo como o maior predador que o Megalodon, ele foi extinto, quer dizer que não existe esse sentido de melhora, entendeu? Ou então, há algo muito maior que passa com que esse melhor fosse extinguido naquela época. Então, a gente compreender faz a gente entender como era a coisa lá naquela época e como está acontecendo agora, se tem previsão da gente ser extinto ou não, mas enfim. É importante porque a baleia era uma das suas principais presas e existem até hoje. Além disso, a baleia se tornou o maior organismo animal já existente da Terra. A baleia azul é o maior ser vivo da Terra. Entender como o grupo dela atravessou a vida com a existência do Megalodon é crucial para a gente entender como a vida funciona. Com um indivíduo de 24,3 metros de comprimento, Kensho Shimada só conseguiu pensar em uma hipótese. Lembrando, gente, esse maluco já viu muito fóssil de Megalodon. Muito. Já estudou muito fóssil de Megalodon. Para o cara criar uma fórmula do crescimento do Megalodon, e aí entra uma coisa legal. Como ele cria essa fórmula? Simplesmente a gente está comparando o Megalodon aqui. Aí que eu falo o grande erro.
a gente compara o Megalodon ao tubarão branco. Mas hoje a gente já sabe que eles são de grupos completamente diferentes. Mas a estrutura vertebral e os dentes desse animal são muito parecidos um com o outro. Então, além dele ser como a maioria dos tubarões que tem um formato mais esguio, então mais comprido, com guelras mais baixinhas, né? O tubarão branco, ele é relativamente, apesar de ser um tubarão enorme, um trocundinho, sabe? Ele era para ser maior, mas como ele é um mega caçador, ele acabou ficando mais compacto, mais gordinho, e a gente acaba achando que o Megalodon também tinha isso. Com essa comparação de um Megalodon com um tubarão branco, a gente chegou a 24,3 metros. Se um Megalodon for mais parecido com os outros tubarões, que esticam mais a sua vértebra ao longo da coluna, por exemplo, o tubarão-baleia que eu falei para vocês, ele tem no mínimo 81 vértebras pré-caudais. O tubarão branco não, desculpa gente, o Megalodon tem no mínimo 141 vértebras pré-caudal. Vocês verem a diferença um do outro. Com essa fórmula que eles fizeram, eles se basearam na ideia de que cada vértebra, cada crescimento vertebral correspondesse a uma idade. É quase como se fosse um anel da árvore, sabe? Quando você corta uma árvore e você vê que ela tem vários anéis e dizem que aqueles anéis representam quão mais velha ela é, né? A idade da árvore. Em muitas árvores isso sim é real, em outras não. Em outras não dá para saber a idade pelo número de anéis. Em muitas só indica realmente que ela cresceu, tá? A gente não tem uma relação de tempo com crescimento aí. O Megalodon, ele acreditou que tinha uma relação de crescimento vertebral, do anel vertebral, com o tempo, né, a idade de crescimento. E aí, ele achou uma fórmula que um Megalodon poderia sobreviver até 96 anos e já nascia com filhotes de 3,6 metros. Sim, um filhote de Megalodon tinha quase 4 metros. A gente ainda não sabe essa proporção que ele tinha nas nadadeiras. Talvez isso seja algo que a gente nunca vai descobrir. E, sinceramente, essa é a parte mais importante dos tubarões. Como eu já disse, dependendo do tubarão, a gente tem diferentes tipos de vértebras, né? Elas se alongam ou não se alongam, são mais estreitas ou compridas, enfim. Acredita-se que ele tinha esse formato de tubarão branco. Mas se ele seguisse um outro formato, o bicho poderia facilmente chegar a 30 metros. Como a maioria dos tubarões, se ele seguisse um formato esticado, o bicho chegaria facilmente a 30 metros. E aí você pensa, o que um bicho de 30 metros pode comer para sobreviver? Baleias, baleias. Esse cara aqui, não só baleias, outros tubarões como a gente viu no caso dele. Tubarões elefantes eram comidos, baleias eram comidas, focas eram comidas, e aí entra algo que o Shimada falou. Galera, e se essa quantidade de fóssil que a gente está vendo com alturas que variam de 10 a 15 metros e depois alturas que variam de 20 a 23 metros, não está ligado diretamente à dieta desses animais. O que ele falou? Dependendo do lugar e da região, o Megalodon tinha uma dieta diferente e até uma genética local diferente. Dependendo dessa alimentação, ele crescia mais ou não crescia. Acredita-se que nesse lugar onde a gente encontrou esse indivíduo de 24 metros, e ali falando da formação Gran, que é onde ele foi encontrado, a formação Gran é um lugar que a gente viu que ficava a 100 metros de profundidade. Então, era um mar mesmo, de 100 metros de profundidade. E ali viviam inúmeras tartarugas, viviam inúmeros mamíferos, viviam tubarões enormes, viviam inúmeros cetáceos, inúmeras baleias. Então, era um prato cheio para um tubarão branco. Tubarão Megalodon. Até eu tô comparando o Megalodon com o tubarão branco, mas enfim. O fato é, o Megalodon, quando se alimentava de presas grandes como tubarões elefantes e as próprias baleias, ele conseguia crescer mais.
Então a gente tinha esse crescimento regional do Megalodon que estava diretamente ligado à alimentação dele, o que é extremamente plausível. Hoje a gente sabe que, dependendo do lugar dos recursos disponíveis, um animal pode sim extrapolar de tamanho, como também pode sim se reduzir. A gente já teve humanos minúsculos, a gente já teve mamutes, elefantes minúsculos, né, pigmeus. Então a natureza tem essa adaptabilidade quanto aos recursos dispostos. E esse indivíduo de 24,3 metros estava num lugar que era o lugar do Megalodon, mas não sobreviveu, né? Ó, vamos olhar um pouco aqui as fotos que eles divulgaram no artigo, para vocês entenderem um pouco melhor do que a gente está falando. Essa é a formação de Gram, tá bom? Essa formação aqui, que é onde eles falam, corresponde a 10,8 milhões de anos atrás, no Mioceno tardio, que era a época, inclusive, que o Megalodon vivia. Aqui nós temos, e galera, é uma foto assim, realmente, vocês vão ver que é um trampo difícil. Aqui a gente tem as vértebras associadas. Perto dessas vértebras, a gente encontrou um pedaço de dente. Lembrando que aqui é uma mina de argila, tá bom? Ela foi descoberta em 1978, essa vértebra, e só chegou nas mãos dos cientistas em 1983. Até a galera descobrir que era um fóssil, entregar para as autoridades e tudo mais, demorou um tanto de tempo aí. Quando esse fóssil aqui foi descoberto, ele foi levado para um museu, tá? E foi tirado essas fotos aqui, que são fotos muito ruins. Vocês percebem que são fotos muito ruins, que eram fotos da época. Então, por isso que a gente dizia que esse fóssil era quase que um mito. A gente não acreditava que uma vértebra tão grande poderia existir até a redescoberta dele 40 anos depois. Ele, como eu disse, foi para um museu, mas ele foi retransferido para outro museu. Nessa ida e vinda de museu, acabaram quebrando toda essa camada de argila junto com os fósseis, e ele foi extremamente danificado. Muitos materiais foram para outros animais, e muitos materiais foram considerados perdidos, até a gente redescobrir. Aqui a gente tem, né, um pouco da vértebra, para vocês verem que realmente é um fragmento, né? Um fragmentozinho. Aqui, ó, dá para ver as contagens do anel, tá vendo? Aqui, eu vou deixar o artigo aí na descrição para vocês verem bem, mas eles fazem a longevidade do tubarão de acordo com essas vértebras, que é um fragmento do fragmento da vértebra, beleza? Então eles deixam sempre claro que os estudos podem estar errados. Junto com essas vértebras, a gente encontrou muitas escamas, tá bom? Essas escamas, você vai falar, poxa, escamas de Megalodon, legal, mas não. Essas escamas são as escamas do tubarão elefante que ele consumiu, não do Megalodon. A gente encontrou uma guelra, tá? Guelras do tubarão elefante, por isso que a gente sabe que era um tubarão elefante. E a gente encontrou outras coisas associadas, como dente de peixe, tá? Algumas conchas e tudo mais. Nessa mesma placa fóssil que a gente tirou dali. Aqui, gente, é a garra. Tá vendo esse anel do Maui aqui? É uma guelra, é uma guelra do tubarão. Essa guelra aqui é a guelra do tubarão elefante, beleza? Essa daqui, gente, é a vértebra do tubarão elefante. Bom, então vocês conseguem ver. E essa daqui é a vértebra do Megalodon. Vocês conseguem ver que as vértebras, por mais que estavam no mesmo lugar, tem um desgaste considerável. Pode ser também pelo suco gástrico do Megalodon consumir, mas também a gente tem algo que interfere diretamente na fossilização. Os ossos do Megalodon, por se parecer um pouco mais do tubarão branco, apesar de serem cartilaginosos, eles são levemente mais calcificados, então eles são levemente mais rígidos. Isso explica também porque ele tinha mais quantidade de vértebras nessa região pré-caudal, porque para se manter mais móvel, como o esqueleto dele era mais duro, ele apostava em mais peças, tá? Então, com o tempo, ele forma anéis mais evidentes. Lembrando que são várias vértebras que foram achadas, não só aquelas vértebras desgastadas. E aqui, só para vocês verem, é a relação, isso aqui é a vértebra, esse aqui é a vértebra, e a relação que eles fizeram do tamanho com a idade do tubarão. Esse tubarão bateu com esse gráfico que eles já fizeram com a outra vértebra do indivíduo de 16 metros e indicou essa idade e esse tamanho, tá bom? Então,
realmente prova que esse método do Shimada é bom, mas também precisa de reanálise, até porque nem ele acreditou no que ele estava vendo. E prova também que o Megalodon era muito mais complexo do que a gente achava. Uma coisa legal que a gente pode ver também no Megalodon é que ele sofria de algo que a gente chama de transferência ontológica de nicho. Que raios é isso, macaco despido? A transferência ontológica de nicho acontece com megapredadores. Acontece principalmente com os tiranossaurídeos. Quando um bicho é muito predador e ele depende de uma caça muito grande, ele acaba sendo muito territorialista. Então, ele acaba entrando em disputa entre a própria espécie e contra as outras espécies pelo mesmo recurso. Para evitar isso, o que a natureza fez? Amigo, quando você for mais jovem, você vai caçar outro tipo de presa. Quando você for mais velho, você vai caçar outro tipo de presa. O Megalodon tinha isso. Quando o Megalodon era mais jovem, a gente consegue ver que ele caçava outro tipo de presa. Ele é um animal bem mais rápido. Ele era um animal bem mais esguio. Ele era um animal com uma morfologia completamente diferente. Quando o Megalodon chegava numa idade, ele já começava a caçar grandes mamíferos mesmo, como baleias, né? Baleias, focas, enfim. E ele tinha essa mudança, né? Essa transição de alimentação justamente para os adultos não matarem as próximas gerações. A gente vê que ele tinha essa transferência ontológica de nicho, a gente vê que ele era um carnívoro extremamente complexo e a gente percebe que ele podia ser ainda maior do que ele era. Bom, gente, mas é isso. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. Não esquece de deixar aquele like. O like divulga esse vídeo para outras. Cada um like que você dá divulga para outras 4 pessoas. Aí o conhecimento científico pode se espalhar para todo o Brasil. Então, por favor, dá aquele like, se inscreva no canal. Se tiver uma graninha, financia nosso canal aí se tornando membro. E é isso. Até o próximo encontro e tchau!